Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo aqui. Eu quero conversar com você ao longo desse vídeo aqui sobre copy para público frio. Esse é um assunto que sempre me trouxe muito interesse, sempre me instigou bastante. E hoje eu tenho uma visão que para mim é muito clara sobre como escrever copy para público frio. É uma visão muito clara, a gente vai bater um papo sobre isso, vai ser a ênfase desse vídeo. E eu vou fazer isso através aqui da apresentação de um projeto de copy que eu estou tocando agora. Então eu vou apresentar esse projeto para você. Você que é copywriter e já tem conhecimentos um pouco mais avançados de copy, vai tirar aqui algumas nuances, vai tirar um bom proveito desse vídeo. E você que está procurando alguém para contratar, um copywriter para contratar e escrever a copy do seu projeto, da sua página, do seu produto, aqui embaixo vai ter um link. Então, caso você goste aqui desse vídeo, caso você aprecie aqui a minha forma de criar copy, a minha forma de pensar e, enfim, desenvolver uma copy, aqui embaixo vai ter um link para você conversar comigo sobre o seu projeto, beleza? A gente pode bater um papo. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Esse aqui é um projeto. Para colocar para você, esse aqui é o projeto, né? E para colocar para você o plano de fundo sobre esse projeto e você entender um pouco mais sobre essa copy, ele é um projeto onde tem um expert e esse expert vai vender uma mentoria para dentistas, né? E essa mentoria, falando mais especificamente sobre o produto, né? Que a mentoria é uma mentoria de 30 dias, são 4 encontros ao vivo, tem acompanhamento através do grupo do WhatsApp, né? E, bom, é isso. E é uma mentoria específica, é uma mentoria de vendas voltada para dentistas, voltada para aquele momento da avaliação que o dentista faz com o paciente, porque o dentista tem um momento da avaliação com o paciente, e nessa avaliação, o dentista ele consegue ou não vender um tratamento para esse paciente, né? E a ideia desse projeto aqui, dessa mentoria, é aumentar a taxa de conversão de avaliações que se tornam em tratamentos para o dentista, também ajudar o dentista a aumentar, subir o valor dos tratamentos dele e também ajudar o dentista a vender mais de um tratamento dentro da mesma avaliação. Por isso até tem essa pegada aqui, essa ideia do Agenda 3x, que foi o nome que, do ponto de vista do público, é o nome que a gente quer que resuma toda essa campanha aqui, toda essa copy, toda a ideia dessa campanha, beleza? Para quem já é mais avançado em copy, isso aqui não é a nossa Big Idea, não é a minha Big Idea, a Big Idea que eu assumi para poder estruturar aqui a minha linha de argumentação, porque isso daqui por si só não me levaria a entender, a pensar, na verdade, né, sobre toda a linha de raciocínio, sobre um argumento para que eu conduza as pessoas que estão passando pela minha copy, né? Ou seja, isso aqui não é a Big Idea. E a Big Idea aqui, só a termos de curiosidade, a Big Idea aqui é o seguinte, é você ter desapego pela venda. Essa aqui é a Big Idea. Né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? As pessoas quando ouvem falar sobre Big Idea, associam que Big Idea é promessa, né? Mas não, Big Idea é aquilo que vai te levar a raciocinar ao longo da sua copy, a levar o leitor da sua copy do ponto zero ao ponto do zero ao 100%, né? Ao interesse total em comprar o seu produto. Então, isso é o ponto no qual a Big Idea deve te ajudar. Se eu tivesse, por exemplo, a Big Idea Agenda 3x, isso não me levaria a uma linha de raciocínio para tirar uma pessoa de um estado de inconsciência, né, e levar ela para um estado onde ela tem um aumento ali ou tem um alto desejo sobre o meu produto, sobre aquilo que eu vou ofertar. Então, isso aqui não me traz uma linha de raciocínio. Agora, quando eu falo assim, quando eu chego na Big Idea, que é o seguinte, olha, você precisa de desapego pela venda do seu tratamento. Aí isso me remete a uma linha de raciocínio e essa linha de raciocínio é a que eu vou utilizar para argumentar, no caso aqui com o público de dentistas, né, que o meu produto pode sim ajudar ele a ter uma agenda até 3 vezes mais lucrativa. Beleza? Então, assim, eu abri um parênteses aqui para falar sobre essa questão de Big Idea, né? Agora vamos voltar aqui ao ponto central aqui, que é conversar com o público frio. Essa cópia aqui, ela tem uma pegada aqui, uma headline um pouco mais chamativa, né? Agenda 3x, desperta ali uma certa curiosidade nas pessoas. Aí depois, como tornar a sua agenda até 3 vezes mais lucrativa, né? Então aqui é uma promessa instigante, né? E também, ao mesmo tempo, não é uma promessa muito agressiva, porque promessas agressivas, principalmente para público frio,
ela já pode abrir ali uma espécie de barreira mental nessa pessoa, é uma barreira que você, no caso, vai precisar de mais argumentos, mais evidências ainda para provar uma coisa que você não precisaria, né, se não tivesse criado a barreira mental. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui alguma promessa mais forte, por exemplo, se eu colocasse aqui alguma promessa com relação às cifras, né, a quanto, na verdade, a agenda desse dentista vai valer. Aí eu precisaria de uma prova à altura. Esse projeto aqui, especificamente, como a gente está começando esse projeto, então a gente ainda não tem esse tipo de prova. A gente sabe, né, que é um método validado pelo autor, mas a gente ainda não tem provas assim de dentistas comentando, de dentistas falando que de cifras, né, de quanto que a agenda dele passou a valer a mais, beleza? Então, se eu viesse com uma oferta muito agressiva, eu teria que ter uma prova muito agressiva e não é esse caso. E eu acredito que a maioria dos casos das copies que são escritas caem nesse caso aqui de não ter uma prova assim tão cabal, assim, uma prova tão absoluta a ponto de te permitir fazer uma promessa muito agressiva, né? E para o público frio, então, mesmo que eu acredite que isso aqui pode levar, de fato, né, no caso eu acredito que isso aqui pode levar o dentista a faturar muito mais, eu não posso jogar uma cifra aqui, né? Enfim, então por isso que eu fiquei nesse meio termo entre ter uma promessa instigante, uma promessa bacana, mas ao mesmo tempo também não aumentar a barreira mental das pessoas, beleza? Então, isso aqui já faz parte dessa questão de pensar em copy para público frio. Você tem que pensar na questão da barreira mental, né? E você tem que ser coerente do início ao fim. Do início ao fim você vai ser coerente, beleza? Descendo aqui, com relação a copy para público frio. Então aqui a gente vai ter uma aula, né? A gente vai incorporar lá na página, vai incorporar uma aula e vai servir para a gente poder enganjar as pessoas. Essa aula, no caso aqui para o Expert, ela nem precisa de ter uma cópia agressiva, porque a cópia, a linha de raciocínio mesmo, ela vai estar aqui na página, né? Então isso ajuda o Expert a fazer o que ele faz de melhor, que é entregar o conteúdo dele. Ele não precisa se preocupar de uma maneira muito absurda com a questão da cópia. Ele precisa só não falar coisas que matem a venda, né? O Expert. Ele não precisa, ele tem que valorizar o produto dele ali, mas ele não precisa daquele script, sabe? Aqui você vai fazer uma promessa, aqui você vai falar para quem é, para quem não é, enfim, não precisa muito disso, né? É óbvio, se ele já tiver esse entendimento e incluir isso na copy dele, óbvio que isso vai ser uma coisa muito bacana. Então, eu sempre ajudo aqui as pessoas, por exemplo, a pessoa me passou a aula, principalmente aquelas pessoas que são mais próximas a mim, que a gente tem um trabalho ali mês a mês. Então, ela me passou, por exemplo, uma aula. Eu vou assistir aquela aula, vou avaliar aquela aula e vou entender se a gente já pode utilizar aquela aula. Por exemplo, se o Expert simplesmente entregou um conteúdo ali, nem utilizou tanto de copy, mas o conteúdo em si é muito bom, então a gente já poderia utilizar nessa página aqui, porque a linha de argumentação está na página aqui. Né? A aula é por questões de engajamento, né? Então já serviria. Agora, é claro, a gente vai evoluindo também ao longo do tempo. Quando a pessoa, o Expert, está trabalhando mais próximo a mim, eu vou assistindo aquela aula, vou falando, olha, aqui tem uma coisa muito legal que você poderia fazer que iria aumentar muito ali em questões de persuasão, em questão de aumentar o desejo das pessoas por aquilo que você quer. Tem essa dica aqui, você entregou ela de uma maneira muito solta, você precisa valorizar mais essa dica aqui que você está entregando. Enfim, a gente vai ajustando isso ao longo do tempo para as aulas ficarem cada vez melhor, beleza? Mas uma vantagem aqui da aula que eu peço para o Expert, para a gente incorporar aqui, é que ele não precisa ficar muito fissurado, muito preocupado em que palavras ele vai usar, em que frase ele vai usar, qual exatamente é uma estrutura muito rígida ali para a aula dele. Enfim, eu procuro deixar o Expert aqui um pouco mais light para ele fazer o que ele faz de melhor, que é entregar o conteúdo dele, beleza? Então, essa parte aqui, se tratando de público frio, é extremamente importante, porque vai ser o período de engajamento dessas pessoas com o Expert, para eles terem ali uma primeira vitória com esse Expert, né? Terem ali um primeiro ensinamento, para eles entenderem como que é a dinâmica do Expert, né? Para o Expert poder explicar todo o método dele, né? Fazer ali uma espécie de mapa para as pessoas de como funciona o método dele, enfim. E também, claro, né? Se o Expert já tiver, dependendo do alinhamento que eu tiver com o Expert, ele já segue aqui essa linha de raciocínio aqui para potencializar a aula dele, beleza?
Enfim, aí aqui eu chego na copy. Copy para público frio. Como que funciona? Como que é o jogo da copy para público frio? Para você entender isso de uma maneira mais, de uma melhor maneira, você pode pensar, por exemplo, em como que você aborda uma pessoa que é sua amiga para conversar, em como que você aborda uma pessoa que não é sua amiga para poder conversar. Como que funciona? Geralmente, para a pessoa que é sua amiga, você chega ali já, às vezes, direto no assunto, né? Às vezes você já chega abraçando, você já chega cumprimentando ali, já chega comentando alguma coisa da vida dela, já chega chamando ela por algum apelido, já chega falando de alguma situação que você sabe que essa pessoa passou, alguma situação engraçada. Ah, como é que foi ali, como que foi ali tal experiência, o que aconteceu ali naquele caso e tal. Enfim, às vezes você chega na pessoa já falando, olha, cara, eu tenho uma super novidade para você, é algo que você vai gostar bastante. Enfim, você já chega de uma maneira bem direta. Agora, quando você vai começar a conversar com uma pessoa que você não conhece, você começa procurando entender aquela pessoa, você começa por assuntos que tem uma barreira menor da pessoa interagir com você, você procura pontos de concordância com aquela pessoa, né? E isso, se você estiver buscando ali, às vezes construir uma conversa ali com aquela pessoa, né? Se você tiver interesse em construir uma conversa ali de um prazo maior com aquela pessoa, né? Se você, por exemplo, você está num ambiente, você sentou ali do lado de alguma pessoa, perto de alguma pessoa, você sabe que vocês vão ficar sentados ali por algum tempo e você vai começar uma conversa ali com aquela pessoa. Você não vai começar falando que você tem algo extraordinário para apresentar para aquela pessoa, né? Você vai começar entendendo se aquela pessoa tem uma espécie de um pré-requisito para gostar das mesmas coisas que você gosta, né? Você vai perguntar quais, por exemplo, se você gosta muito de futebol, você vai perguntar para a pessoa o que ela faz de esporte. Às vezes você não vai nem ser tão direto assim falando de futebol. Aí a pessoa vai falar, eu gosto disso, disso, disso. Aí vamos supor que ela fale que gosta de futebol, aí você encontrou um ponto de concordância para poder escalar nessa conversa ali, nessa intimidade. Então, geralmente, quando esse ponto de concordância ele é encontrado, né, de uma maneira natural aqui, porque a gente está falando de conversas do dia a dia, você começa a escalar essa conversa. E é basicamente isso que acontece na copy para público frio. Você precisa encontrar ali nessa copy, você precisa encontrar e colocar nessa copy algo que você acredite que uma pessoa, no caso aqui, que um dentista vai concordar com você. Então eu comecei aqui de uma maneira mais light. Eu comecei aqui com uma promessa que é uma promessa instigante, né? E a abertura da minha copy eu começo ela de uma maneira mais light. Eu quero que essa pessoa ela concorde comigo em algumas questões para depois eu começar a colocar a minha linha de raciocínio para aquela pessoa, né? Para depois eu falar aquilo que eu tenho de bom para aquela pessoa. Mas aí eu já sei que minimamente ela concorda comigo em alguns pontos, né? Então aqui, por exemplo, olha só, eu começo falando aqui, ó, é frequente no dentista a reflexão sobre a possibilidade de subir os preços dos tratamentos. Então isso é uma coisa que eu já conversei com o expert e é uma coisa frequente no dentista. O dentista ele tende a acreditar, né, a maioria dos dentistas, ele tende a acreditar que o serviço, o tratamento dele vale mais do que aquilo que ele cobra. Mas aí ele tem um certo receio em aumentar aquele preço e perder paciente, não conseguir fazer venda, né? Ele está olhando muito para o concorrente, por exemplo, que está cobrando, o dentista lá tem um consultório dele, ele está olhando, por exemplo, para a clínica popular, que está cobrando muito barato e ele não consegue cobrar aquele mesmo valor. Então ele entende que, poxa, já tem muito concorrente cobrando menos que eu. Se eu subir o meu preço, poxa, lascou. Então o dentista tem meio que isso. Então eu começo conversando com isso, conversando sobre isso com o dentista. Então eu falo, ó, existe sempre essa reflexão de a gente subir o valor do tratamento. Mas sempre que a gente cogita esse aumento nos preços, vem um certo receio das coisas darem errado, vem dúvidas, né? Então vem um certo receio, que é o que vem, né? Você cogita aumentar o valor do seu tratamento, vem ali um certo receio. Pô, será que os meus pacientes vão fugir? Será que eu vou continuar vendendo? Será que não? Como é que vai ficar? Aí eu falo, ó, esse medo é bem normal, eu acredito que é em todos nós. Então, ou seja, estou usando aqui de empatia com a pessoa, né? Aí, continuando com a questão da empatia. Afinal, é muita coisa que está em jogo. Uma decisão errada e podem, aqui eu vou colocar e podem cair os agendamentos e diminuir o nosso faturamento, né? Então aqui eu estou usando a questão da empatia, porque o dentista ele pensa isso, né?
Aí aqui eu começo a entrar aqui com a possibilidade, do ponto de vista do dentista que não conhece esse expert, eu estou entrando aqui com a possibilidade da correção desse problema. Eu não estou dizendo que eu tenho a solução, né, até esse momento aqui. Eu não estou entrando aqui, não estou sendo tão direto aqui falando, tá aqui a solução. Não, estou falando, mas será que é possível diminuir essa tensão que fica na hora de aumentar os preços? Eu estou iniciando aqui, é meio uma conversa com essa pessoa. Literalmente, eu procuro levar as minhas copies como se fosse uma conversa presencial, né? Como se fosse uma conversa. Eu procuro fazer essa pessoa que está lendo a minha copy a refletir sobre aquilo que a gente está dizendo, sobre o problema do qual está por detrás da nossa solução. Eu procuro fazer ela refletir sobre isso, né? Será que é possível diminuir essa tensão que fica ali no momento de aumentar os preços, né? Aí eu coloco aqui, talvez esse seja o caminho da venda. Aí aqui eu entro meio que explicando por quê. A ideia aqui é meio que explicar o porquê o dentista ainda não conhece essa solução aqui. Então eu falo aqui, a gente não aprende sobre vendas na faculdade, mas a gente observa os dentistas mais experientes e acaba ali meio que aprendendo algumas coisas, né? No meu caso, eu já sentia que eu iria saber como proceder durante uma avaliação para conseguir fechar tratamentos particulares. No meu caso, aqui na época da faculdade, no caso desse expert, né? Porque ele é dentista também. Então, no caso dele, ele já sentia, né, lá na época da faculdade, que ele iria saber como prosseguir na venda de tratamentos particulares. E o que ele achava que precisava ser feito? Aqui é a questão de empatia também, porque é meio comum esse pensamento entre os dentistas. Basicamente, era só eu me apresentar, provar para a pessoa que eu sou competente para atendê-la, apresentar também o tratamento e pronto. Né? Apresentar bem o tratamento e pronto. Se eu ficasse bom nisso, bingo, sucesso. Se eu ficasse bom nisso, bingo, sucesso. Que é o que todo dentista pensa. Né? O dentista aqui continua aqui a concordar com o expert. Né? Aí, o que acontece? Ao longo da minha carreira, eu percebi que eu estava certo. Olha só, isso aqui é uma questão de empatia. Eu não vou falar que esse pensamento aqui é errado, por mais que ele seja, ou por mais que ele seja... Na verdade, sim, se ele for errado, você vai falar que ele é errado. Mas é porque tem muita gente que nesse momento aqui falaria que o dentista que está lendo aqui a sua copy, falaria que não é bem assim as coisas e tal. Não, aqui eu falo assim, eu percebi que eu estava certo. Esse é o caminho. Mas eu percebi também que para vender... mas eu precisei ainda enxergar algumas outras coisas, aqui no caso seria algumas outras coisas, para começar a vender tickets mais altos nos meus tratamentos. Ou seja, aquilo que você pensou sobre vender tratamentos está certo. Tanto é que você é dentista, você está vendendo tratamentos, então está certo. Agora, se você quiser vender tickets mais altos, existem algumas nuances aí que você precisa prestar atenção. Aí aqui eu comecei a ganhar o dentista, né? Eu comecei a ganhar o interesse dele, porque, dentista, você está fazendo certo, você está vendendo, está certo. Agora, você quer vender tickets mais altos? Então, vem aqui comigo. Entre linhas, é como se eu estivesse falando isso, né? Então, aqui começa, esse erro na avaliação vai matar a sua venda. Como aqui eu já introduzi a questão da venda de tickets mais altos, né? Então, na cabeça do dentista, vai matar a sua venda de um ticket mais alto. E, óbvio, também pode matar a venda mesmo que o dentista ainda não tenha subido os preços dele, né? Aqui. Aí que eu falo aqui, deixa eu ver aqui. Fazer uma boa apresentação do seu orçamento é algo crucial para apresentar para ganhar o paciente, concorda? Aí o dentista vai concordar. Agora, se você apresenta o orçamento assim que o paciente senta na sua cadeira, põe tudo a perder. E o dentista ele vai concordar com isso. Né? Por exemplo, se o paciente acabou de chegar lá no consultório, ele, né, sentou na cadeira do dentista ali, e ele já começa apresentando um orçamento, é óbvio, né, que vai dar errado. Tanto é que eu falo aqui, nada novo aqui. Né? Porque é isso que o dentista que está lendo a minha cópia vai pensar, nada novo. Ou seja, apresentar o orçamento é importante, mas tem o momento certo de fazer isso. Eu só quero aqui nesse momento que o dentista que está lendo a minha cópia, ele concorde que existe um momento certo para cada coisa. Aí eu estou levando, repare que eu estou levando ele aqui pela minha linha de raciocínio. Só que eu estou fazendo ele meio que descobrir as coisas sozinho. Eu tenho uma linha de raciocínio no qual eu quero conduzir esse dentista, mas eu não posso simplesmente jogar aqui a minha linha de raciocínio, porque, lembra, é uma cópia para público frio. Então eu tenho que fazer ele tomar as conclusões por si mesmo. Então aqui, eu estou fazendo ele meio que chegar a essa conclusão junto comigo, por si mesmo, que
é importante cada coisa no seu momento durante ali a avaliação, né? Aí, tanto é que eu falo, eu sei que esse exemplo meu foi exagerado, mas reflita agora. Será que você está preparando o paciente da forma correta antes de apresentar o seu orçamento? Né? Ou em outras palavras, olha aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, em outras palavras, será que o paciente já deseja o seu tratamento o suficiente a ponto do seu orçamento, mesmo a um valor maior, ser percebido plenamente como viável a ele? Ou seja, será que você está apresentando o seu orçamento no momento certo? Né? Essa a pulga atrás da orelha que eu quero jogar aqui no paciente. Quer dizer, no dentista que está lendo a minha cópia. No dentista que está lendo a minha cópia. Ó, é fácil perceber que você não deve apresentar o orçamento logo que o paciente se apresenta para você, logo que ele entra no consultório, né? Mas o difícil é saber se o paciente está realmente preparado para ouvir sua proposta. Aqui eu já começo a ganhar esse dentista. Poxa, é mesmo, né? Como é que eu sei? Será que tem alguma coisa, algum sinal que esse paciente pode me dar para que eu saiba que ele está realmente preparado para ouvir o meu orçamento, a minha proposta para ele? Então aqui sim eu começo a inculcar esse dentista aqui de vez com relação à minha solução. Aí eu falo aqui, ó, muitos dentistas se precipitam com relação a isso. Repare que eu não falo assim, talvez você... Eu tento não ser direto aqui. Eu falo, ó, muitos dentistas, sabe, aqueles dentistas lá, né, eles se precipitam, né? Tem muitos ali, daquela turma ali que se precipita com relação a isso. Mas é óbvio que se eu já ganhei aqui o dentista aqui, ele vai se colocar no meio aqui desses muitos, entendeu? Mas enfim, eu não uso uma linguagem direta com ele, eu não crio ali uma barreira para ele continuar lendo a minha cópia, enfim. E eu falo que eles perdem muitas vendas por isso. Pior é quando soma-se a isso a falta de habilidade de criar um orçamento e apresentar o mesmo de maneira a torná-lo altamente desejável para o paciente. E aqui eu ainda ganho ele de duas formas. Primeiro, eu inculquei ele e inculquei ele com o fato de ele não ter a certeza se ele está preparando o paciente da maneira certa ou não. E ainda disse para ele que existe um outro problema. Se ele não apresentar o orçamento de maneira a tornar esse orçamento altamente desejável para o paciente, ele está lascado. Então são duas questões aqui, duas pulgas atrás da orelha que eu coloquei aqui. Aí aqui eu começo a falar aqui sobre o grande segredo da venda, que é até a questão, lembra da Big Idea que eu falei para você no início, que é a questão de você ter o desapego na venda, né? Você deixar, aqui no caso aqui, explicando melhor essa Big Idea, que é você deixar o paciente sempre pensando, na verdade não só pensando, mas você deixar o paciente sempre no controle de tudo. Ele tem que entender que ele está no controle de tudo. Você ali só vai passar as melhores informações para ele, né? No caso aqui, para você entender a Big Idea, não que eu vou colocar isso nessa cópia, mas para você entender essa Big Idea, por que eu pensei nisso? Porque imagina aí um vendedor que vende produtos de mais alto ticket. Imagina aí o vendedor da Ferrari. Ele não vai ficar querendo provar para você que aquela Ferrari é a melhor, né? Ele vai simplesmente apresentar a Ferrari para você, né? E ele sabe que aquilo já é o melhor. Então, quem sabe que já é o melhor, não precisa ficar empurrando a venda, né? Ele simplesmente vai conduzir esse paciente, no caso aqui agora voltando no dentista, né? O dentista ele vai conduzir esse paciente por etapas e vai deixar o paciente sempre no controle de tudo. E aqui é claro, né, o método do Expert ele já prevê que tem sinais que o paciente dá que você sabe que ele está preparado para ouvir o seu... que você sabe que ele está preparado para ouvir o orçamento, né? Enfim, aqui eu já meio que encerro essa questão da copy para público frio, porque aqui, quando eu chego aqui, eu já meio que entro mais nessa... É como se eu já tivesse uma intimidade maior com esse dentista, né? Aí aqui eu revelo o grande segredo, aí aqui eu falo, se você fazer isso aqui, a venda acontece. Aqui eu já tenho uma intimidade, tá vendo que aqui eu já começo com uma linguagem um pouco mais agressiva, que é aquela linguagem, dentro daquela analogia que eu falei para você, é aquela linguagem que eu chego para a pessoa e falo assim, cara, descobri uma coisa aqui animal, né? Você vai gostar demais, sabe? É esse tipo de linguagem. Então aqui eu já começo com essa linguagem. Aqui eu já falo, como fazer sua agenda valer até 3 vezes mais. Mentoria Mestre das Vendas, que é o nome da mentoria. Sua chance de bater suas metas mais rápido. Aqui eu já vou sendo agressivo. Por que se tornar o mestre das vendas? Né? O investimento que se paga. Enfim, aqui, a partir daqui, eu já começo a mudar o meu tom. O meu tom é um tom de quem tem mais proximidade com a pessoa, né?
quem vai oferecer algo mais ousado para essa pessoa. Mas para isso eu precisei levar essa pessoa ao longo aqui dessa copy, eu fui levando essa pessoa por essa linha de raciocínio. Então é assim que eu penso em copy para público frio. Eu preciso de uma big idea, eu preciso de um raciocínio lógico para levar essa pessoa. É muito importante a questão da aula aqui para trabalhar melhor essa questão do engajamento, né? E uma grande sacada aqui para você que está aqui comigo para aprender sobre copy é que, na verdade, no fundo do fundo, eu não penso em copy para público frio ou em copy para público quente. Na minha linha de raciocínio como copywriter, o que eu penso é, existe um público e como que eu converso com aquele público. Né? Se ele é um público que não me conhece, então eu fico me imaginando, encontrando com essa pessoa na rua, ela não me conhece, nunca me viu, como é que eu conversaria com essa pessoa, né? Agora, uma pessoa que me conhece, que já me viu, como que eu converso com essa pessoa? Aí um amigo, aí vamos supor, tem um amigo que... Eu fico trazendo essas analogias para poder entender como que eu começaria conversando sobre o assunto da copy que eu estou escrevendo. Então eu penso assim, vamos supor, tem dois amigos, né? Um está consciente da solução e o outro não está. Como que eu converso com cada um desses amigos? Por exemplo, aí é um público que eu tenho mais intimidade, seria o público que já te conhece, mas como que eu converso com o público que me conhece, mas não conhece a solução da qual eu estou falando? Né? Como que eu converso com o público que já me conhece e conhece a solução da qual eu estou falando? Né? Aí eu parto, tipo assim, aí partindo para o público que não me conhece, aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse que apresentar esse projeto aqui para uma pessoa que não me conhece, como que seria essa conversa? Né? Como que eu iria conduzir? Como que seria a minha linha de raciocínio? E como que eu iria levar essa pessoa a entender por ela própria que eu estou certo, que o meu método é o melhor? Óbvio, né? Eu preciso acreditar e não só acreditar, eu preciso ter integridade com relação àquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Mas enfim, é dessa forma que eu vou pensando aqui para conduzir essa pessoa a concordar comigo, mas ela entendendo que ela está concordando comigo porque não é porque eu estou forçando a barra, é porque ela por si própria concluiu que aquilo que eu estou falando é coerente. Se ela concordou que aquilo que eu estou falando é coerente, ela vai entender que ela por si mesma chegou à conclusão de que eu estou certo, beleza? Então é assim que eu procuro pensar na copy para público frio, e como eu acabei de revelar aqui, o pensamento ele é meio que o mesmo, só que, enfim, quando você está conversando com alguém que é mais próximo a você, eu poderia até seguir essa mesma linha de raciocínio, só que de uma maneira mais direta, né? De uma maneira mais direta, talvez até o contrário aqui, ó. Se fosse uma pessoa que já me conhecesse bastante, talvez eu já começasse daqui, ó, mentoria mestre das vendas, né? A sua chance de bater suas metas mais rápido, né? Aí eu venho aqui, ó, se o público já me conhece bastante, eu sigo meio que a linha, essa copy poderia ser invertida aqui, porque a pessoa já me conhece. Eu já falo, ó, mentoria mestre das vendas, suas chances de evoluir e bater suas metas mais rápido. Aí que eu já, ó, você quer ser acompanhado comigo durante 30 dias, né? Ter aí o meu acompanhamento durante esses 30 dias, 4 encontros ao vivo para você perguntar o que você quiser, né? Enfim, eu vou dar feedback para você daquilo que você estiver fazendo de certo, de errado, né? Quer ter o meu acompanhamento? Porque eu posso fazer a sua agenda valer até 3 vezes mais, né? Porque eu vou te dar 3 vezes mais oportunidades de fazer vendas ali no seu consultório. Vou aumentar a taxa de avaliações vou aumentar a taxa de conversão de avaliações de tratamento, vou te ajudar a aumentar os tickets do seu tratamento, vou te ajudar a fazer mais de uma venda dentro do mesmo tratamento. Se você seguir isso que eu estou falando, a sua venda vai acontecer. É um processo que você vai repetir sempre, sempre, sempre. Porque o grande segredo da venda é você conduzir esse paciente por etapas e esperar a resposta dele para você poder avançar para a próxima e entender que ele está preparado para poder comprar de você. Aí isso vai evitar com que você cometa esses erros crassos aqui durante a sua avaliação, que é não saber se o paciente está preparado, se ele já está desejando seu orçamento, né? E aí no caso aqui eu não falaria para público quente, né? Eu não falaria o talvez. Esse é o caminho para a sua venda, né? A gente não aprende isso na faculdade, né? Então tem algumas coisas que a gente aprendeu, que é válido, a gente conseguiu vender, mas se você quiser realmente jogar um jogo de outro nível, então você precisa de implementar isso aqui no seu dia a dia. Enfim, eu poderia meio que inverter essa cópia aqui se eu estivesse falando com um público mais quente, com um público mais íntimo. Mas de certa forma, por mais que eu pudesse inverter, caso eu estivesse falando com um público mais quente, isso daqui também vai funcionar para um público mais quente. Até porque a pessoa pode chegar aqui de vez, aqui, ó, já chegar aqui e já dar uma lida aqui direto, né? Ou ela passa o olho, se ela já me conhece melhor,
é provável que ela simplesmente passe o olho aqui por esse começo aqui, ó, e já vem aqui direto saber o que, que eu estou falando com ela, né? O que, que eu vou oferecer para ela, né? Por que, que ela deve entrar, enfim. São essas questões aí. Eu espero que você que veio até aqui procurando aprender um pouco mais sobre copy, que você tenha pegado aí essas nuances. Teriam muitas mais questões para a gente poder falar aqui sobre copy, né? Sobre copy para diferentes públicos, para público frio, público quente, né? Como lidar ali com essa... mesmo você pensando que não existe exatamente essa questão de copy para público frio, copy para público quente, existe copy e existe o público. Como que você conversa com esse público? Mas ainda assim tem nuances que você, para um público que não te conhece, né? Existem algumas nuances a mais que a gente poderia tratar aqui. E eu espero tratar isso em outros vídeos, né? A gente vai conversando, continuando se batendo papo, mas eu espero que você tenha pegado algumas coisas legais aqui. Você que está aqui, que procurou me acompanhar aqui para entender como que eu penso, como que é a minha linha de raciocínio com relação à copy, se você quiser bater um papo sobre o seu projeto, aqui embaixo eu vou deixar um link para você entrar em contato comigo, né? Eu não sei exatamente que link vai ser, porque eu não planejo muito aqui essas questões aqui do canal do YouTube. Eu gosto de gravar aqui para o YouTube porque é uma forma de eu consolidar o meu aprendizado, é uma forma de eu aprender maneiras melhores de explicar a minha técnica, de explicar aquilo que eu faço, né? E, enfim, eu consolido mais esse conhecimento para mim. E eu gosto também de gravar vídeos, eu quero muito evoluir nessa habilidade de gravar vídeos, né? Tanto é que esse vídeo aqui, ele não teve nenhum corte, né? Eu não vou editar esse vídeo aqui, eu tô encerrando ele aqui já, mas eu não vou editar esse vídeo, né? Então eu crio vídeos também, porque eu quero ter essa habilidade de gravar vídeos de uma maneira mais rápida, né? Mais fluida. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, espero que você tenha aprendido. Se você quiser bater um papo sobre o seu projeto, aqui embaixo tá o link. Valeu? Então é isso, vou ficando por aqui e tchau.